Bom, ok. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença de todos, tá? Presença e a disponibilidade de todos. Hoje iremos apresentar aqui mais um webinar, tá? Espero que vocês gostem e que agreguem aí no conhecimento de vocês, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui. Primeiro eu vou apresentar o tema para vocês, tá? Depois vou fazer uma apresentação minha bem breve e aí iniciamos aí a apresentação dos temas, ok? Perfeito, Marcelo. Todos estão vendo minha tela? Eu já visualizo. Bom, Sim. perfeito. Bom, pessoal, o tema aqui da apresentação é Descubra o potencial de sua assinatura Microsoft 365, tá? A gente irá abordar aí três aplicações aí que nem todo mundo conhece, quem conhece geralmente não sabe muito como utilizá-los, né? Então eu vou apresentar aí três soluções para vocês adicionar essas ferramentas no dia a dia, né? Possivelmente substituindo uma outra que seja mais complexa por essas que são mais fáceis aí de usar e que pertence geralmente à assinatura de todos aí, assinatura 365, tudo bem? Bom, vamos lá. Vou fazer uma apresentação minha aqui, tá? Como a Sandy já disse, eu sou o Marcelo Toninato, tenho 7 anos aí de experiência na área de TI, atuando com suporte em infraestrutura, tá? Conhecimentos certificados aí pela Microsoft. Atualmente sou membro aqui da equipe de infraestrutura da Nexer, atuando em projetos de implantações, migrações de ambientes e suporte, tá bom? Vou iniciar aqui com a apresentação. A gente irá tratar sobre o Microsoft Planner, tá? Vou apresentar sobre o Microsoft Planner, o Microsoft List e o Microsoft To Do, tá bom? Então, eu vou primeiro apresentar aí uma apresentação mais teórica, vou demonstrar, explicar como funcionam as aplicações, tá? No final de toda a aplicação, da apresentação de toda a aplicação, eu irei demonstrar na prática como funciona aí basicamente as aplicações, tá bom? Então, eu vou começar com o Planner, demonstrar o Planner, depois sigo com as demais aplicações. Vamos lá, vou dar iniciamento aqui sobre o Microsoft Planner, tá? O Microsoft Planner, ele é uma aplicação aí de planejamento de projetos e gestão de tarefas, tá? Ele, com o Planner, a gente facilita na criação, organização e colaboração em projetos. É possível também colaborar em tempo real com membros da equipe e ver as alterações feitas por outros instantaneamente. Ou seja, se eu estou com um exemplo de um novo projeto, eu crio lá um plano com esse projeto, eu atribuo usuários aí da minha equipe, ou atribuo já o plano a uma equipe criada, tá? E aí eu consigo, sempre que alguém efetuar uma alteração, os outros conseguem visualizar instantaneamente aí as atualizações feitas, tá bom? Pessoal, o planner é bem fácil, bem rápido para criar, tá? Você consegue convidar sua equipe, atribuir e adicionar tarefas, visualizar os progressos das tarefas atribuídas a você e sua equipe através de colunas personalizáveis, tá? Então, sempre que você quiser fazer uma alteração, você consegue personalizar a coluna, a sua tarefa facilmente, tá? O Planner também está disponível em dispositivos Android e iOS, ou seja, se tem algum, dar um exemplo, algum cliente cobrando aí um status sobre um projeto que está com seu analista, você consegue, se você estiver fora aí da sua máquina, do seu notebook, você consegue rapidamente puxar o histórico, puxar o andamento do projeto aí pelo seu aparelho celular, tá bom? Agora vamos falar aqui mais das funções do Planner. Use buckets para criar e classificar as tarefas por categoria. Vou apresentar exemplos aqui para vocês, como planejamento de eventos, prioridade de ocorrências, controle de projetos e aí muito mais. Depende muito da necessidade do seu dia a dia, tá? Então dá para você criar aqui as tarefas, criar os buckets, eh, definindo prioridades, definindo controle de projetos, enfim. Depois na demonstração vocês vão entender melhor aí como funcionam os buckets, tá? Eh, Ao criar os buckets você consegue definir prazos, adicionar data de início e de conclusão, tá? Ou seja, eu iniciei o projeto hoje no dia 29/8, foi alinhado com o cliente que esse projeto vai ter uma duração aí de 5 dias, então eu consigo tanto definir a data de início quanto
a de conclusão, tá bom? Eh, Consigo também criar rótulos para nomear e organizar as tarefas, tá? Esses rótulos são bem legais, porque ele facilita na visualização da tarefa, tá, pessoal? Você vai ver lá um bucket criado, então, quando você cria um rótulo, você consegue deixar o rótulo também colorido, enfim, e aí fica muito fácil de visualizar do que se trata aquele bucket, tá? Do que se trata aquela tarefa. Então, assim que você abre o planner, você já visualiza o rótulo: "Opa, essa tarefa aqui sei lá, de um projeto Microsoft 365", por exemplo, tá? Configure alertas de notificações para receber e-mails quando as tarefas forem atribuídas para você, para avisar sobre a data de conclusão. O Planner ele trabalha com notificações também, tá, pessoal? Então, sempre que algo está para expirar, algo está pendente, alguém atualizou lá as tarefas, você sempre consegue receber notificações sobre isso, tá? Não precisa necessariamente ir lá ficar procurando, sempre você consegue receber notificações também, tá? "Ah, Marcelo, criei aqui uma tarefa, só que eu quero alterar o nome, quero alterar o fundo, é possível?" Sim, todas as tarefas é possível alterar, tanto o nome quanto plano de fundo, descrições, eh, e também é possível alterar aí a prioridade, tá? Através do modo de exibição em gráficos e quadro, monitore o andamento por membros da equipe ou do projeto em geral. Quando ele tem uma função muito legal que é de quadros, de gráficos e quadros, tá. Ele é bem uma forma bem simples, tá, não é um Power BI aí da vida, que te traz diversos resultados, você consegue exportar diversos resultados, mas para visualização é bem bacana. Vamos supor que você tem aí uma equipe de Service Desk que gerencia os seus chamados, direciona os seus chamados aí para os analistas. Ele consegue visualizar aqui: "Ah, tenho 4 tarefas, tem 3 com um analista e um analista e o outro analista só tem uma". Então, para ficar equilibrado, ele consegue visualizar aqui mais facilmente e aí, disponibilizar a outra tarefa para o outro analista, tá. Qual a diferença entre quadro e gráficos? O quadro, pessoal, ele oferece uma maneira flexível aí de organizar o trabalho de equipe e facilita ver quem está, eh fazendo o quê? E ver detalhes sobre todas as tarefas, tá. Então, aqui se encaixa no exemplo que eu acabei de citar, você consegue visualizar se tem um analista com mais ou menos chamados e se a tarefa está iniciada ou tá pausada, ok? Já os gráficos, eles nos mostram o andamento do plano, com detalhes sobre o que está concluído, em andamento, não iniciado e atrasado, tá. Então é bem legal essa função aqui de gráficos e quadros. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a integração do Teams, do Planner com o Teams, tá? Você consegue acessar os projetos diretamente do Teams após criar uma equipe aí para o seu plano, tá? Ou se já existe uma equipe criada no seu Teams, você consegue ir lá na equipe e adicionar aí o Planner por lá, tá? Então, não necessariamente você precisa acessar o Planner para visualizar suas tarefas, seus planos. Se você quiser visualizar por Teams de uma forma mais rápida, você consegue acessar com a integração com o Teams, tá bom? SharePoint Integration, é a integração com o SharePoint. Quando você tem um plano, você também consegue criar um site aí diretamente do seu plano. É legal para você armazenar seus dados. Um exemplo aí, por exemplo, dá para a gente criar um uma um plano sobre ocorrências internas, por exemplo. Então eu tenho uma equipe, né, desde que a equipe seja pequena, né, se não for uma equipe muito grande, não for um número de chamadas, muito grandes no dia a dia, é legal, você consegue criar um plano, para controlar essas ocorrências do dia. Ou seja, se você quiser, armazenar evidências no site aí do seu plano. Se você quiser, anexar aí documentações sobre como, solucionar tal problema, então você consegue deixar tudo centralizado lá através do site do SharePoint, tá, pessoal? Bom, agora vamos aqui à demonstração. Todo mundo tranquilo aí? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Dando para pegar? Tem alguma dúvida, pessoal, também?
Acredito tranquilo, que gente. tá bom, perfeito. Fechou. Pode seguir, Marcelo. Beleza, eu vou compartilhar aqui minha tela para demonstrar sobre o Planner, ok? Todos estão vendo? Sim. Sim. Ok. Bom, pessoal, esse é a página inicial do Planner, tá? O hub aqui do Planner. Quando você inicia o Planner, você cai direto nessa página. Aqui eles nos mostram os nossos planos criados, tá? Você consegue fixar aqui como favoritos, ele mostra os mais recentes, todos os planners, tá? Todos os planos criados. Ah, eu quero deixar esse, quero fixar esse aqui, porque eu tenho diversos planos e para mim fica melhor a visualização. Eu fixo aqui, ó, tá vendo? Eu criei 2 planos aqui para apresentar para vocês, tá? Para vocês verem, como funciona. Aqui ele já nos mostra o gráfico, tá vendo, ó? Tarefas restantes, em andamento, não iniciado, atrasado. Então, é bem legal, você consegue já acessar aqui pela página inicial. Ah, quero só ver os planos atribuídos a mim. Então, você clicando aqui na esquerda, né, no canto superior esquerdo, ele nos mostra os planos que foi atribuído ao meu usuário, tá? Não quero visualizar os dos demais, só quero visualizar o meu. Vocês conseguem visualizar por aqui. Logo aqui em cima, na primeira opção, você tem a opção de criar um novo plano, tá? Então, aqui você nomeia seu plano, você consegue adicionar um grupo já Microsoft 365 existente, tá? Seja aquele exemplo que eu citei do Teams. Se você já tem um grupo, você consegue já adicionar a ele, tá? É, já quando cria o plano, você define a privacidade do plano, se ele vai ser público ou particular, tá? E aqui as opções, você pode colocar uma descrição do grupo, tá? Isso aqui é opcional, tá, pessoal? Não é obrigado, mas legal deixar organizadinho aí, né? Bom, vamos lá, eu vou demonstrar aqui para vocês um exemplo de um plano criado. Aqui, pessoal, eu criei do zero, tá? Um plano como se fosse uma ferramenta de chamadas aqui, da empresa. Eu defini aqui que na minha empresa eu tenho um analista de Service Desk, e aí os outros demais analistas, que são de atendimentos e suporte mesmo aqui, tá? O que foi definido? A gente tem um canal de atendimento, vamos supor que a gente tem um canal de atendimento, e aí os usuários ligam aqui para o Service Desk e o Service Desk abre as ocorrências para a nossa equipe, tá? Então eu criei aqui, ó, os buckets como nova ocorrência, ocorrências de prioridade baixa, prioridade média e prioridade alta, tá? Tá tranquilo a visualização aí para vocês, pessoal? Tá muito pequeno, tá dando para ver legal? Tá Para mim ótimo. tá Tudo tranquilo. certo. Tá tranquilo, Legal, Marcelo. fechou. Aqui, se você quiser adicionar um novo bucket, você também consegue criar facilmente, tá? Depois eu vou fazer uma simulação de criação também, tá? Então, vou apresentar essa ideia aqui para vocês, que é bem legal para quem não possui ferramentas aí de chamada ou possui, ou registra. Eu conheço empresas aí que registra chamados por Excel, enfim. Por aqui fica mais legal a visualização e o controle também, tá? Então, vamos lá, vamos simular aqui uma ocorrência, né? O Service Desk recebeu uma ligação, então ele vem aqui em adicionar tarefa, ele nomeia a tarefa, né? Erro ao acessar e-mail, que foi o que o usuário passou para ele. Aqui ele consegue atribuir, tá? O analista, ele clicando aqui, só digitar o e-mail da pessoa que aparece, automaticamente ele já puxa aqui os usuários do Microsoft 365, do Azure AD, tá? Ele é sincronizado aí. Aqui ficam os rótulos, pessoal. Lembra que eu comentei sobre rótulos, que você consegue deixar colorido, enfim. Então, para ocorrências frequentes, é legal você já criar o rótulo, tá vendo? Erro acessar e-mail. Ah, é uma ocorrência frequente, então eu consigo adicionar aqui e-mails. Eu criei outros exemplos aqui também, ó, problemas de Wi-Fi, rede, Teams, criação de usuário, reset de senha, problemas de hardware, então fica bem legal a visualização, tá? Então, o que eu faço aqui? É, Eu crio uma nova ocorrência, coloco o progresso aqui, nesse caso, não iniciado, defino a prioridade já por aqui também, tá? Data de início. A data de início é legal sempre colocar a data que foi criada a ocorrência, tá? Nesse caso. Então, a data de conclusão, no caso de quem está criando, não deve colocar aqui, né? Quem deve atribuir isso é o analista.
Opção de repetir, você consegue repetir essa tarefa mais de uma vez, se for o caso. Nesse caso, não se compete a isso, tá? Opa. E aqui tem as anotações. Anotações você consegue mostrar no cartão. O que é mostrar no cartão? Tá vendo? Quando aparece aqui, é usuário, departamento, título, descrição. Então, essa é a opção de mostrar no cartão. Fica visivelmente aqui. Ou seja, então você cria aqui um passo a passo, né? Já tem todos os chamados ficam nesse mesmo padrão. O usuário que criou a ocorrência, que solicitou a ocorrência no caso. O departamento dele, departamento de TI. O título do problema, erro ao acessar e-mail. E aqui a descrição, erro ao acessar e-mail, erro 4456. Coloquei um exemplo aqui, tá? Um exemplo fictício aqui. Então, isso foi o que o usuário passou para o nosso departamento de Service Desk, né? O nosso Service Desk veio aqui, criou o bucket, né? E colocou as informações para o analista já saber aí praticamente o que se trata, tá? Ah, tem um anexo do erro, venho aqui e adiciono o anexo. Assim que meu analista atribuir, ele vai ver o anexo e fica mais fácil para ele. Beleza? Aqui, comentários. Ah, usando o exemplo aí do Service Desk, novamente. Por algum motivo, tá demorando aqui para o atendimento. Então, o usuário ligou novamente para o Service Desk, aí o Service Desk consegue colocar aqui. O usuário entrou em contato, tá ligando, demorando no atendimento, o mesmo solicita urgência, tá? Então, ele consegue ir alimentando aqui o chamado, ok? Agora vamos partir aqui na visualização do analista, né? Então, vamos supor que eu sou o analista e eu venho aqui que tem uma nova ocorrência. Opa, tem uma nova ocorrência aqui. Deixa eu tirar essa atribuição. Tem uma nova ocorrência aqui. Opa, já vou atender ela, né? Então, primeiro que eu faço, erro ao acessar e-mail. Já vejo que você define, né, internamente quais são os critérios de prioridade dos atendimentos. Eu defini que erro ao acessar e-mail, neste caso, é uma prioridade média. Eu sou um analista e vou atribuir. Eu facilmente arrasto aqui para prioridade média. Inicio a tarefa. Data de início já está aqui, ok? E aqui eu posso ir alimentando, por exemplo, indo até o local às 11h25, ok? Então, eu coloco aqui as listas de verificações, tá vendo? Aí, vamos supor que eu estou indo até o local e o usuário liga novamente. Aí, o pessoal do Servidesk, opa, deixa eu ver aqui o estado, já vi que foi atribuído aqui o usuário, né? E já vi que o analista colocou uma notificação aqui, né? Uma verificação, que ele está indo até o local. Então, fica mais fácil para a equipe Service Desk falar, o analista está indo até o local, tá bom? No caso aí de empresas que têm atendimento em loco, tá? Ou então, se for atendimento por Teams ou por telefone, e a pessoa ligou, por exemplo, e não conseguiu contato, posso colocar aqui, tentativa de contato sem sucesso, ok? Beleza, aí aqui, beleza, consegui o contato, fui lá e deu certo. Então, eu coloco aqui, problema solucionado às 11h30, por exemplo. Então, ok? Então, já fui lá, marco como concluída. Problema solucionado, marco como concluído. Quero deixar o problema formalizado. Motivo do erro. Aí descrevo aqui o motivo do erro. Solução. O que eu fiz para solucionar esse caso? Então, coloco aqui, tá? Então, pessoal, dá para trabalhar bem legal aqui nesse exemplo de ocorrências, tá? De ferramenta de ocorrências aqui com o Planner, ok? Eu vou apresentar um exemplo aqui rapidinho de como adicionar uma tarefa, tá? Então, vamos supor que alguém me ligou aqui. Alguém quer dar uma dica aí para mim de alguma tarefa nesse caso? Eu posso criar aqui. Um problema em alguma coisa, algum problema em alguma aplicação? Não está chegando e-mail. Não está chegando e-mail? Ok. Erro ao Pode ser um receber. exemplo? Pode sim. Erro ao receber e-mail, certo?
Beleza? Então, já nomeei aqui. Eu sou o Service Desk, tá? Você me ligou, eu sou o Service Desk. Eu adiciono uma tarefa aqui. Opa, criei uma sem querer, deixa eu excluir. Para excluir, pessoal, aproveitando, você clica aqui nos 3 pontinhos. Tem todas as opções de rótulo, também atribuir, copiar, enfim. E excluir, tá? Então, eu venho aqui, eu não vou atribuir para ninguém erro a receber e-mails. Vamos pôr um rótulo aqui, e-mail. Tem algum outro que se encaixa? Não, só e-mail mesmo, tá? Então, progresso ainda não foi iniciado. Prioridade desse problema é média. Data de início, a data que você sugeriu, no caso hoje, né, que você me ligou. E aqui anotações. Aí eu posso seguir aqui o mesmo exemplo do outro, né? O usuário, o departamento do usuário. Desculpa, quem foi que falou aqui que eu acabei não vendo? Eu, Alexandre. Alexandre? Alexandre, vamos supor que você é do departamento de TI, está com erro ao receber e-mails. Ok? Então, beleza, já criei aqui o chamado e vou deixar. Opa, vou mostrar aqui no cartão para o analista visualizar certinho quem é o usuário, o departamento dele e o problema. Então, eu como analista venho aqui, visualizo se tem uma nova ocorrência. Opa, tem uma nova ocorrência. Eu receber e-mails, prioridade média, já arrasto para cá, atribuo ao meu usuário e inicio a tarefa, ok? Então, aí eu posso colocar ali aqui as verificações conforme estado no e-mail anterior. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre como criar aqui tarefas? Tá tranquilo? É bem simples, né? Sim, tá claro. Muito obrigado. Legal. Bom, é isso, pessoal. Aqui é uma dica aqui para vocês utilizar, caso vocês não possuem nenhum controle de ocorrências aí na empresa de vocês. Caso não tenha também alguém de Service Desk, o analista mesmo que atende, pode registrar aqui uma nova tarefa, enfim, para deixar organizado e visualizar. Então, vocês conseguem visualizar aqui nos gráficos tudo aquele que eu expliquei, tá vendo? O status aqui, tarefas restantes. Em andamento eu tenho 3, eu tenho não iniciado uma. Os buckets aqui de prioridade média, baixa e alta, tá? Você consegue ter uma visualização bem bacana aqui por gráficos, as prioridades. E aqui os membros, tá vendo que eu tenho três, três, três tarefas atribuídas a um usuário só, e tenho um usuário com um. Então, você consegue visualizar aqui quem está com mais chamados ou menos chamados nesse caso, tá? E também por aqui você consegue alterar as tarefas, ó. Ele te traz a opção de alterar as tarefas, ok? Ah, quero ter um controle de agenda aqui, se tem alguma coisa já agendada. Você consegue visualizar na agenda, tá? Tá vendo? No dia 28, no dia 29. Então, aqui são tarefas aqui agendadas, ok? Consegue visualizar mensalmente, semanalmente, ok? Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui só mais um outro exemplo, que é de projetos. Vamos supor que você tem uma equipe aí de projetos e aí você quer separar os seus projetos. Então, eu criei 2 exemplos aqui, 3 exemplos aqui, na verdade. Eu tenho, nós aqui da Nexer, por exemplo, temos projetos aí, projetos em aspas, de apresentação de webinar. Então, eu consigo formalizar aqui todas as apresentações de webinar, tá vendo? As minhas implantações, os meus projetos de migrações, enfim. Vou dar um exemplo aqui desse projeto de webinar, tá vendo? Criei aqui o webinar agosto, né? A gente apresentou, todo mês a gente apresenta um, então fica mais fácil de saber o mês. Quem está apresentando, no caso aqui eu. Rótulos, eu criei um rótulo aqui de apresentação, então esse projeto se trata de uma apresentação, tá? Progresso em andamento, a prioridade, a gente trata o webinar como um projeto aí de importante, tá? Data de início, aqui foi um exemplo de quando a gente
a gente começou com a ideia dessa apresentação, e a data de conclusão eu já coloquei, porque eu já sabia, tá vendo? Então, que seria no dia 29. Aqui nas anotações eu coloquei os temas, então, e aqui eu montei uma lista de verificação, tanto para quem, para o gestor acompanhar, tanto para mim me organizar, fica bem legal. Então, já montei o cronograma, já montei a apresentação em PowerPoint e hoje é a apresentação final. Então, eu consigo marcar aqui, eu consigo também adicionar comentários, aqui a apresentação foi agendada para o dia 29, enfim. É bem legal aqui para você se organizar também, tá? Tanto você se organizar, quanto aí a gestão, visualizar o andamento do projeto que o analista dele tá realizando, tá? Outro exemplo aqui rapidinho de projetos, eu coloquei aqui projeto Azure Nexer, né? No caso, a Nexer seria o meu cliente, analista atribuído, o rótulos de implantações de serviços e Azure. Então, facilmente eu já sei que é uma implantação, né? Então, eu coloquei aqui o cliente, simulando que seria a Microsoft, no caso, e o tema, implantação de VM, só um tema aleatório aqui que eu coloquei para apresentar, tá? Ah, já tenho a data de conclusão, vai ser para o dia 29 também, coloco aqui, ok? Já agendei a reunião com o cliente, já executei os testes aí de validação, e aí a validação final de implementação, que é quando já está tudo concluído, por exemplo, ok? Quero adicionar anexos aqui, por exemplo, montei um cronograma com o cliente do projeto e quero deixar o cronograma aqui anexado para outro analista que sei lá, algum problema pessoal tenha que me substituir, então ele vai saber todo o cronograma aqui, vai estar aqui em anexo, ele vai saber tudo que eu já fiz, tudo que eu não fiz, ok? Então é bem legal aqui também para você acompanhar seus projetos. Como ficam aqui as tarefas concluídas, tá vendo? Ó? Eu já tenho um projeto aqui de implantação concluído. Então, se eu quiser ter o controle aí de quantas implantações eu já fiz ou a equipe já fez, eu venho aqui em tarefas concluídas, elas vão estar listadas aqui. E se tratou essa tarefa? Ela teve workshop, Microsoft 365 e implantação de serviços, tá? Iniciei ela no dia 7, finalizei no dia 11, ok? Cliente e o tema, enfim, bem legal. Aqui já finalizei todos os meus passo a passo, ó, tá vendo? E aí eu concluí a tarefa. Estava em andamento, eu concluí, automaticamente ele já finaliza aqui, tá vendo? E aí fica como concluída, ok? Quero adicionar aqui um novo bucket. Quero adicionar aqui, eu trabalho com, além de implantações, migrações webinar, com outro projeto. Alguém aqui na reunião trabalha com algum projeto de implantação de alguma coisa? Quer dar um exemplo aqui para a gente criar? Implantação de CRM, tem alguém de CRM aí, de uma coisa, FNO? A gente pode colocar aqui, pessoal, por exemplo, implantação de Power BI, por exemplo. Ok? Então, você adiciona aqui todas as tarefas relacionadas a projetos de implantação de Power BI, tá bom? Vamos lá. Ah, quero acessar o Planner no Teams. Facilmente eu consigo acessar por aqui, tá vendo? Abrir, opa, abrir no Teams. Tá vendo que ele já vai abrir aqui para mim no Teams. Então eu consigo trabalhar no Teams e também se eu quiser atualizar aqui minhas tarefas, meu buckets, eu consigo atualizar pelo Teams, tá bom? Como eu adiciono aqui o planner, enfim, vocês conseguem adicionar por aqui, tá bom? Então vocês digitam planner aqui, ele vai aparecer essa opção de tasks, planner e to do, que é a mesma task que ele utiliza. Então você seleciona aqui, você consegue criar um novo planner a partir do Teams e também consegue utilizar um plano existente, de uma equipe existente. Então, ele vai trazer aqui projetos, no caso, que é o que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Então,
vocês conseguem adicionar aqui pelo Teams dessa forma, ok? Bom, tranquilo, pessoal. Até agora vamos partir para a próxima apresentação aqui. Alguém tem alguma dúvida? Marcelo, aqui é o Bruno da Oi. Bani, tudo bem? Bom Opa, tudo dia. bem? Bom Deixa eu dia. tirar uma dúvida ali, quando você falou do IT Infraestrutura, você colocou como os analistas de TI, né, poder Uhum, fazer o gerenciamento dos chamados. A isso. gente consegue criar, montar toda a estrutura, né, deixar a equipe de TI como administrador do Uhum, planner e o restante do pessoal, os funcionários, deixar só como membro para eles mesmos conseguir entrar no Teams e abrir uhum. chamado, entendeu? Porque Consegue. de vez ficar essa parte com o pessoal da TI, né, acabou Uhum, ocupando bastante tempo, né, passava pro usuário abrir sim. chamado através dessa ferramenta. Só que o problema é que também o usuário ele vai ver as suas outras ocorrências, entendeu? Ele não vai visualizar somente essa opção de nova ocorrência. Até dá para fazer isso, mas o usuário, enfim, a gente tem que definir prioridades aqui para ele não conseguir editar os outros buckets, entendeu? É, Definir mas aqui prioridade para ele só conseguir editar um bucket só, entendeu? não entendi. Então a ferramenta não é específica para isso, né? Não, aqui é uma sugestão para você organizar suas tarefas, né? Então, É isso mesmo que nem você falou, né? Tarefas para sua equipe, né? isso, Agora, no exato. modo geral, para a empresa inteira, eu acho que não é viável, não. É. O legal para a empresa inteira seria só esse modo aí se tem, por exemplo, um canal de atendimento. Aí o usuário liga aí para esse canal de atendimento e aí a pessoa abre o chamado. Ou então, se não tem esse canal de atendimento, quando for solicitado aí por Teams, enfim, ou pela equipe do planner mesmo, aí o analista vem aqui e só registra a ocorrência, entendeu? Entendi. Aí fica organizado, porque tem muitas empresas que atendem chamadas aí e acaba não registrando nenhum deles, enfim. É, Para começo é bem legal o planner. exatamente, né? Essa ferramenta é Uhum, mais para a gestão de chamados, né? isso, Até para você projetos, mitigar os problemas, né? Vou te dar um isso. exemplo. Puta, eu tive 70 chamadas de impressora no mês de julho. Uhum, E aí, o que que exato. é? É o toner, é o cilindro, vamos trocar a Sim, impressora, trocar o isso. fornecedor até para mitigar, né? Uhum. O relatório ali você mostrou. Tem a opção de puxar dos últimos 6 meses. Tem É, como sim. Você consegue puxar aqui das datas também. entendi. Onde que tá aí para eu conseguir puxar pelas datas? Ó, você Dá consegue pra- exportar para o plano para o Excel. Quando você exporta para o Excel, você tem uma visualização de datas lá também, Uhum. ok? Entendi, beleza, então, obrigado. Nada. É, bom, é isso então, pessoal. Vou partir para a próxima aqui. Só um minutinho. A gente vai falar agora sobre o Microsoft List, tá bom? Beleza, estão visualizando aí? Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui, pessoal, sobre o Microsoft List, tá? O Microsoft List, ele é uma ferramenta bem legal aí também. Antigamente o pessoal utilizava o listas do SharePoint. Então, o List ele é baseado no SharePoint, só que ganhou aí uma atenção aí especial de uma ferramenta própria, tá? Então, ele é uma ferramenta de organização de informações e tarefas, tá? Ele tem aí, diferente da época com o SharePoint, tem um design limpo e fácil de utilizar. Ele ajuda na criação, ele ajuda a compartilhar e colaborar em listas personalizadas para uma melhor gestão de informações, tá? É possível você começar aí com modelos prontos da Microsoft, tá? Então, a Microsoft ela nos traz aqui alguns modelos já prontos para você conseguir criar sua lista. Você consegue criar e personalizar uma lista em branco também, aí da forma que você deseja. E aí, caso você já tenha outras listas criadas, você já conhece a ferramenta,
você consegue importar modelos de listas existentes em sua organização ou em formatos de Excel, tá? Você consegue criar aí listas adaptadas às necessidades da sua equipe. Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco também, sobre como você criar um exemplo de listas, tá? Você consegue adicionar campos personalizados para categorizar informações. E você também consegue escolher entre várias visualizações. Um exemplo que eu citei aqui, eu criei aqui uma lista para controle de estoque aqui de notebooks, tá? Então, tem muitas empresas também que se perdem no controle de ativos por conta que fica no Excel. O Excel também acaba ficando com a capacidade grande, acaba perdendo o Excel. Enfim, pelo lixo, a visualização dele é bem mais fácil, bem mais tranquila, tá? Então, você consegue definir os modelos aqui do seu notebook, da sua máquina, enfim, calendários e quem está utilizando a máquina, e etc, tá? Como eu disse no começo da apresentação do List, ele é baseado em SharePoint, tá? Então, ele permite compartilhar e colaborar com facilidade aí. Você consegue colaborar com colegas em tempo real em suas listas, tá? Sempre que alguém editar, o outro visualiza simultaneamente também. E aí você consegue controlar quem pode acessar e editar a sua lista. Eu quero compartilhar a minha lista, mas eu quero que a pessoa só exiba, ela não pode editar. Então, você define aqui o que a pessoa pode ou não pode fazer com a sua lista, tá? Integração aqui com Teams. O List, assim como o Planner também, ele trabalha em tempo real, aqui com conversas e listas lado a lado, tá? Então, você consegue adicionar suas listas, o List também no Teams. Fica bem parecido com o Planner, tá? Você consegue gerenciar suas listas com outro layout aí através do SharePoint. Então, você consegue trabalhar com List tanto no aplicativo List quanto no SharePoint Online, tá bom? Que é uma função bem legal. Você consegue criar aplicativos de produtividade personalizados usando as listas como fonte de dados, tá? Você consegue ampliar formulários com o Power Apps e personalizar os fluxos de trabalho com o Power Automate. Então, pessoal, vocês conseguem aí exportar dados, criar um Power Automate da sua lista, tá? Para ficar uma visualização legal, para você apresentar isso para alguém. Então, caso vocês tenham curiosidade, a gente tem uma equipe aqui na Nexer focada aí em Power Automate, tá? Então, se vocês precisar, tiver uma lista e queira ampliar aí os formulários Power Apps, Power Automate, Power BI, a gente tem uma equipe aqui que consegue apoiar também, tá bom? Então é bem legal essa função. Vamos lá? Vou demonstrar aqui o list para vocês. Alguém tem alguma dúvida referente a alguma coisa do list até o momento? Esse eu vou compartilhar aqui com vocês o list. Bom, galera, esse aqui é o hub principal do list aqui, tá? Então, tá dando para visualizar tranquilo aí, pessoal? Tá legal a visualização da tela? Sim. Ok. Sim, Marcelo. Beleza. Então, esse aqui é o hub principal do List. Aqui é bem parecido com o Planner. Todas as aplicações da Microsoft aí basicamente possuem o mesmo layout, né? Então, você consegue criar uma nova lista aqui, pesquisar listas, que estão todas as suas listas recentes, se tem alguma favorita, enfim. E tem aqui no caso, as listas recentes. Eu criei uma lista aqui, como eu disse na apresentação dos slides, sobre controle de estoque, tá? Então, é bem legal mesmo a visualização do list. A gente aqui da Nexer, particularmente, utiliza desculpa, o list para controlar nosso estoque de ativos aqui, tá? Então, facilitou muito a vida de ambos aqui da equipe. Se eu quero saber, quantos notebooks eu tenho em estoque, quantos notebooks do modelo A eu tenho utilizado, do modelo B, quantos tá em uso, quantos a gente tem em estoque, enfim, é bem legal mesmo. Então, eu criei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui o nome completo, eu criei nomes fictícios, tá, pessoal? Para não colocar o nome de ninguém. Nome completo, vamos por aqui que a pessoa aqui, o webinar, eu coloquei o e-mail dela. O modelo, aqui o modelo no caso seria o modelo do notebook, tá?
Eu não quis colocar marcas aqui por conta que é a apresentação, né? E vai para o YouTube, enfim. Eu coloquei nomes fictícios. Então, vamos supor que seja um Mac, enfim, ou uma Dell, Lenovo, enfim, você consegue colocar os modelos que você possui na sua empresa, tá? O status, se ele está em uso, ok? Então, se ele está em uso, você coloca aqui. Número de patrimônio, você etiqueta os seus ativos, né? Coloca o número de patrimônio, o número de série que já vem na máquina, as especificações da máquina, a memória RAM, se ela tem 8 GB, se ela tem 16 ou 32, enfim. O SSD, se ela tem SSD, quantos GB de SSD, quantos gigas aqui de HD ou é HD. E aqui a data que ela foi entregue ao usuário, tá vendo? Então você tem todo esse controle do seu ativo. Com quem está a máquina, o modelo, o uso, enfim, tudo. O dia que foi entregue. Aí também eu adicionei uma coluna de anexos, né? Você consegue anexar aí o comodato do seu equipamento, que ambos assinaram a responsabilidade, né? Tanto a empresa quanto o usuário da responsabilidade do notebook. Se eu quiser adicionar uma coluna aqui adicional, eu consigo adicionar bem fácil também, ó. Eu defino do que eu quero essa coluna. Ah, eu quero coluna de texto, eu quero digitalizar informação, eu quero digitar informação. Coluna de opção. Coluna de opção, essa que eu criei aqui como memória RAM, tá vendo? 8 GB ou 16, você escolhe, você já deixa definido para não ter que ficar digitando o tempo inteiro, tá? Se é pessoa, enfim, textos com várias linhas, você quer colocar diversas observações, a localização da pessoa, onde que está esse notebook, onde essa pessoa mora. Vou colocar aqui um exemplo. Colocar aqui o F. Aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, estado. Ok? Aqui ele nos traz mais opções, aí indica que essa coluna contém informações, todo tipo de conteúdo. Eu vou salvar aqui. Então, eu venho aqui, seleciono. Aqui ele me traz todas essas informações listadas também, tá vendo? E-mail. Sempre a primeira coluna ela é exclusiva, tá? Você é obrigado a pôr alguma coisa. Então, eu defini o e-mail corporativo como um tema obrigado. O F, insira uma localização. Você pode colocar aqui São Paulo, por exemplo. Tá vendo? Automaticamente ele já traz da onde a pessoa é. Então, se ela é de São Paulo, fica salvo aqui. Quero adicionar o anexo que ela assinou. Basta clicar aqui também, ok? É bem legal aqui para controle. Como funciona aqui, ó? Quero editar. Comprei um novo modelo. Eu tenho Dell, Lenovo, eu comprei Mac também. Só que na minha opção aqui, eu não tenho Mac. Como funciona? Eu venho aqui na coluna. Tanto essa quanto as outras são todas editáveis, tá? Eu consigo editar aqui e adicionar uma opção, ó. Tá vendo? Posso colocar aqui Mac. Ok? Defino a cor se eu quiser e salvo. Então, esse primeiro, vou criar um novo aqui rapidinho. Vou colocar aqui teste. Aqui, pessoal, o nome também ele já traz com os usuários criados e licenciados no seu ambiente, tá? Então, ele identifica aqui. O modelo é Mac, número de patrimônio. Ok. Seleciona a memória, ele é um 16 GB, o disco. O status, ele está reservado, que o colaborador ainda não entrou. Eu vou entregar ele no dia 30. O colaborador é de São Paulo. Vou colocar esse aqui no aleatório. E salvo. Então, automaticamente você já colocou aqui esse novo usuário que vai entrar, o modelo da máquina dele, tá bom? Eu vou simular aqui a criação de uma lista do zero para vocês entenderem como funciona, tá? Aqui em nova lista. Aqui tem as opções, ó. Você consegue utilizar os modelos da Microsoft, tem diversas opções aqui de modelos de listas, tá vendo?
Beleza? Integração de funcionários aqui para a equipe do RH, rastreador de problemas, gerente de ativos, rastreador de recrutamento também para o RH, ó, tá vendo? Então, aqui de uma lista existente, se eu quiser utilizar o mesmo modelo dessa que eu já criei, ou se eu exportei ela para o Excel, vou criar uma lista aqui em branco. Vamos criar outro controle de estoque. Ok? Então, você consegue descrever aqui, adicionar uma descrição, adicionar uma cor e colocar aqui também algum ícone e escolher onde você quer salvar. Então, tem em todos os sites aqui, você consegue já deixar salvo em algum site. Vou escolher aqui um webinar. Ok, então, só criar. Aqui ele vem em branco, tá vendo? Então, eu consigo... Tá vendo que a primeira coluna ela é obrigatória? Você não consegue excluir ela. Você só consegue renomear. Então, posso colocar aqui e-mail. E aí adicionar as demais colunas. Ah, eu quero uma coluna de pessoa. Então, eu seleciono pessoa, clico em avançar e coloco aqui nome completo. Ok? Mostrar foto de perfil. Aqui, se você selecionar assim, ele puxa a foto de perfil do que a pessoa tem no Teams, enfim. Então, você consegue ver a foto de perfil. Posso colocar a descrição, se quiser. Salvo. Ele já cria a coluna. Adicionar aqui uma coluna de opção. Então, coloco aqui modelo. Por exemplo, posso colocar aqui Lenovo ou Mac, ok? Opa, vou ver aqui que tá dando um problema. Bom, então, tenho duas opções aqui de máquinas, eu dou um salvar. Então, vamos supor que eu tenho essas três opções. Eu venho aqui para adicionar o usuário, coloco o e-mail dele. O nome eu já coloco aqui, ele já vai puxar aqui do meu ambiente. Ele vai utilizar um Mac, ok? E dou um salvar. Então, ele já vem aqui, você já tem um controle de estoque que você criou do jeito que você quer, com a visualização que você acha melhor, e também controlando aqui quem está usando ou não, tá bom? Integração com o Teams aqui, pessoal. Da mesma forma que adicionamos o Planner, a gente consegue adicionar o List, tá vendo? Então, ele fica aqui junto com as suas equipes, fica aqui em controle de estoque. No caso que eu já adicionei, né, para mostrar para vocês. Tá vendo que eu acabei de criar aquele teste? Ele já veio para cá, ó. Então, ele é extremamente integrado. Se você quiser ver, ter uma visualização rápida, você consegue por aqui. Para adicionar o list aqui, basta ir nesse mais aqui, que pertence à equipe. No meu caso, já está aparecendo o list aqui, mas se não aparecer, digita a ferramenta e clique em cima. Aí ele vai te trazer a opção de você salvar, ok? Aqui você consegue criar uma lista do zero e adicionar uma lista existente. Para adicionar uma lista existente, basta você só copiar o link aqui da lista e adicionar aqui na lista existente, tá bom? Inserindo o link aqui. Ou então você já seleciona caso ela apareça para você, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui agora partir para a última ferramenta. Esse foi o list. A gente apresentou aqui uma opção também de utilização do list. Vocês têm diversos outros modelos para criar diversas outras listas aí também, que você pode tanto se basear como modelo lá que a Microsoft tem e criar aqui um modelo do zero. O que a gente apresentou hoje foi para controle de estoque, tá bom? Vamos partir agora para a apresentação do To-Do. A gente tem só mais alguns minutinhos aqui, mas dá tempo. O To-Do ele é bem tranquilo. Ok, vamos lá para o To-Do.
O Microsoft To Do, pessoal, ele é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, tá? Você consegue utilizar os recursos e sugestões para planejar o dia e se concentrar em realizar as tarefas aí pendentes mais importantes diariamente. Você consegue criar listas de tarefas para variadas demandas, tá? Então, o To-Do, ele organiza seu dia. Se você tem dificuldade em lembrar de tarefas, então deixa tudo formalizado no To-Do, que ele vai te mandando notificações, vai te mandando alertas, você vai lá e tica as suas tarefas já realizadas, as não realizadas, tá? É bem legal para organizar o seu dia, para você tornar o seu dia aí com planejamento bacana. Você consegue ter uma visão geral aqui personalizada das suas tarefas em todas as listas, tá? Então, eu criei aqui um exemplo aqui também do webinar, das minhas tarefas que eu preciso cumprir. Consigo organizar as tarefas, criação de listas e cronogramas do dia a dia. Definir prioridades também para as tarefas, se tem uma tarefa mais importante aí do que a outra. E também consigo sincronizar as tarefas com o Outlook e com o Teams, tá? É possível também configurar notificações para não esquecer aí das tarefas importantes, definir um cronograma com a data de encerramento das suas tarefas, compartilhar as suas tarefas entre grupos e pessoas de sua organização. Vamos supor que você tem tarefas compartilhadas aí entre a equipe, então você cria lá e aí consegue compartilhar com as demais pessoas, tá? O To-Do, ele também é possível personalizar, tá? Vocês conseguem personalizar o plano de fundo, consegue escolher entre diversos temas para personalizar aí o aplicativo. Vocês conseguem editar nome depois de criado e também definir se o grupo é privado ou não, tá? Então, o To-Do, ele é bem básico, ele é uma ferramenta aí como se fosse uma agenda, vamos supor. Você consegue organizar o seu dia, mas é bem legal também para deixar aí tudo organizadinho, tá? Espero que vocês gostem do To-Do, experimente ele e aí torne suas tarefas mais organizadas, ok? Vamos, opa, vamos lá para a demonstração. Ficou aqui Microsoft List, ok? Vamos aqui para a apresentação do To-Do. Deixa eu compartilhar. Alguém tem uma dúvida, pessoal, sobre o To-Do antes de eu compartilhar aqui a tela? Ok. Bom, pessoal, esse aqui é o Microsoft To-Do, tá? Você consegue utilizar o To-Do tanto por aplicativo de área de trabalho quanto na versão web, tá? Então, todos estão vendo minha tela aí? Ok, Sim. beleza. Bom, aqui estão as tarefas que eu selecionei para o meu dia, tá vendo? Hoje eu tenho um projeto de Azure, por exemplo, e o projeto de webinar. Então, assim que eu acesso o To-Do, eu consigo ver as minhas tarefas de hoje. Então, é legal para não esquecer nada, tá? Esse webinar eu já finalizei. Então, eu marco aqui como concluída, não preciso mais receber notificações sobre ele, tá? Tarefas importantes aqui. Webinar, marquei que é uma tarefa importante. Ou não, então eu consigo desmarcar e marcar a opção. Se eu tenho uma tarefa aqui no meu dia, eu quero que ela fique na opção importante. Basta vocês clicar aqui como importante, ele já volta para cá, tá vendo? Então, planejado, se eu planejei alguma tarefa para uma data específica, ele me mostra aqui. As tarefas atribuídas a mim. Aqui veio do Planner, tá vendo? Ó? O Planner e o To-Do, eles são sincronizados. Então, todas as tarefas que foram atribuídas para mim lá no Planner, ele vem aqui para o To-Do também. Então, eu já fiz essa, consigo marcar aqui. Ele vai subindo, tá vendo? Então, não aparece mais. Sincronização com o e-mail, pessoal. Se você sinalizou um e-mail, para não esquecer, enfim. Além dele ficar sinalizado lá no Outlook, né? Você consegue visualizar pelo To-Do também, tá vendo? O e-mail sinalizado. Eu sinalizei um e-mail aqui que para mim é importante, que eu não posso esquecer de respondê-lo. Então, tem aqui, ele mostra aqui para mim, tá bom? Então, opa, já tenho aqui que responder esse e-mail, ok? As tarefas vocês conseguem
criar uma tarefa aqui também, as tarefas que não fazem parte das listas, tá? Caso queiram. Aqui tem alguns exemplos de listas que eu criei, tá, pessoal? Vamos supor que eu sou da área de compras aqui, eu vou fazer alguma compra para a empresa. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui, vou comprar leite, pão e manteiga, por exemplo. Eu consigo tanto criar por aqui, tanto compartilhar por e-mail, tá? Então, é bem legal aqui para você organizar a sua lista de compras. Ah, leite, tá vendo que tem 0 de 2 aqui? Então, opa, preciso comprar um leite desnatado e um leite integral, ok? Então, eu consigo adicionar aqui etapas também do que eu criei, tá? Das tarefas que eu criei. Consigo por aqui deixar como importante, adicionar ao meu dia, automaticamente ele vai lá para aquela página inicial. Ah, eu preciso ir no mercado ainda hoje. Então, você consegue escolher uma data aqui e o horário, tá? Define o horário, às 13 horas, salvo. Então, ele vai te lembrar que às 13 horas vocês precisam ir ao mercado, ok? Fazer compras. Ah, isso é diário? Então eu coloco para repetir aqui. Todo dia eu vou no mesmo lugar fazer essas tarefas, ok? Quero atribuir para mim. Venho aqui e atribuo para mim, ok? Então dá para adicionar arquivos, adicionar anotações, é bem legal também. Então, para adicionar aqui, ó, uma etapa, ó, você consegue adicionar também. Deixa eu colocar uma etapa aqui. Ele já cria, tá vendo? Fica 0 de 1, ok? Aqui, organização sobre uma apresentação que eu preciso fazer do webinar, por exemplo, ou de outro projeto que vocês tenham. Webinar, quais são as minhas tarefas do webinar? Eu preciso apresentar o to-do, eu já fiz. Preciso apresentar o planner, eu já fiz. Me apresentar o list. E a introdução eu também já criei, ok? Então, minhas tarefas estão todas realizadas e eu sei que eu não pulei nenhuma etapa, ok? Aqui eu criei um exemplo de um grupo, tá vendo que eu criei aqui infragroup. Então, bem baseado lá no plano do lado planner, né? Eu consigo também criar pelo to-do. Então, aí, você achar legal utilizar pelo to-do, pode utilizar por aqui também. Então, tem o projeto 1, eu posso adicionar etapas aqui do meu projeto, implantação de MS 365, ok? Implantação de, sei lá, de outra coisa. E aí eu consigo adicionar por aqui também, ok? Adicionar ao meu dia para ficar sempre visivelmente mais fácil para mim. Consigo lembrar-me do mesmas funções que as compras têm. Consigo adicionar aqui a data de conclusão desse meu projeto, se ele vai ser para daqui um mês, uma semana, enfim. Adicionar arquivos aqui do cronograma do meu projeto que eu defini, adicionar anotações, realizado implantação no dia 29, ok? Então, é bem legal aqui também para você controlar os seus projetos, ok? Ele automaticamente já criou aqui 0 de 2, identificou que eu tenho anotações, tá? Ah, esse projeto aqui é importante, então defino ele como importante, ele vai ficar aqui nas minhas tarefas importantes, tá bom? Que cria aqui um outro exemplo para a equipe de infra, por exemplo, em documentações pendentes. Para controlar minhas documentações aqui, a galera de TI, de infra, sempre tem documentações aí, né, para solucionar problemas mais rápidos, enfim. Você consegue colocar elas aqui também, ó, caso você queira. Então, em documentação de implantação de Azure, eu venho aqui, adiciono um arquivo da documentação, e já deixo aqui. Coloco uma anotação por exemplo, quem fez, a data que foi feita, enfim, você consegue deixar bem explicado certinho, tá? Implementação de Power BI, mesmo esquema, tá? Então, você vem aqui, adiciona um arquivo,
Então, sempre, óbvio que importante, compartilhe sua lista. Então, adicione membros à lista. Você consegue adicionar todos os membros da equipe de infra ou de TI aí que você tem para todas essas pessoas visualizar, tá bom? É isso, pessoal. O To-Do ele é basicamente isso. É para você organizar seu dia a dia. Você também consegue opções assim mais avançadas nesse caso de criar grupos, tá? Para criar uma nova lista, basta vocês selecionar aqui. Vocês definem o nome da lista. Teste. Quero que essa lista seja no InfraCloud aqui, que eu coloque no grupo. Arrastando ele já vem, tá vendo? Então, quero criar um novo grupo. Grupo RH. Opa. Digitei errado, renomear grupo. Então, facilmente você consegue renomear o grupo aqui, tá? Então, vou criar uma lista aqui para o grupo de RH e vou atribuir a minha equipe do RH aqui. Então, basta você digitar o nome da pessoa, que ele já traz também os usuários criados no seu ambiente, tá bom? Convidar por e-mail, copiar o link, copia o link e também você pode mandar por Teams, enfim, de outras formas aí para compartilhar o seu grupo do To-Do, ok? Só para finalizar, vocês conseguem, deixa eu compartilhar aqui a opção do Outlook, só para mostrar para vocês como fica o To-Do lá no Outlook também. Bom, pessoal, aqui ó, é o To-Do no e-mail, tá? Então, vocês conseguem acessar por aqui, ó, nesse símbolo de tarefas, o To-Do fica também aqui, tá vendo? Ó? Então, gerenciar todas as tarefas, automaticamente ele sincroniza aqui com o Outlook, tá? Então, você também consegue trabalhar com o To-Do por aqui, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre o To-Do? Vou abrir aqui, pessoal, agora a gente vai ter 10 minutinhos aí para perguntas, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu só compartilhar aqui novamente. Beleza. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição aí. Espero que tenham gostado da apresentação aí, que tenha agregado aí algum conhecimento de vocês, que vocês possam passar a utilizar as ferramentas, seja para esses exemplos que eu citei ou para outros que irá atender melhor a demanda de vocês, tá bom? Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida? A gente pode encerrar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Por mim, tranquilo. Fechou. Bom, Eu acho que não tem nenhuma dúvida. beleza, então. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, tá? Espero vocês aí no nosso próximo webinar também, ok? Tá Ok, bom, então. obrigado. Obrigada, Valeu. Marcelo. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, gente.